É você que vai gravar hoje? Você que vai fazer a resenha? O que você achou do livro? Tá gostoso ficar sentada aí no cenário? A luz tá boa pra você? O microfone tá pegando? Durante a maior parte dos seus 17 anos de idade, Isra Hadid fazia o jantar junto à sua mãe, todos os dias, enrolando folhas de uva de tarde ou recheando abóboras ou colocando sopa de lentilha para ferver quando estava frio e as parreiras do lado de fora já estavam secas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Uma Mulher Não É um Homem, da Etaf Rum, com tradução para o português de Cristiano Botafogo. A primeira vez que eu ouvi falar nesse livro foi quando eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram pedindo, para as pessoas me indicarem um livro. Se elas pudessem me indicar um livro, qual seria? E aí uma amiga minha me indicou, na verdade ela falou o título em inglês, A Woman is No Man, e como ela mora nos Estados Unidos, eu pensei que muito provavelmente o livro nem tivesse tradução aqui pra gente, porque, enfim, são muitas obras lançadas todos os anos e algumas não vêm pra cá. Mas eu joguei o nome da autora na Amazon, um nome bem diferente, e eu descobri que tinha o livro e era uma tradução literal do título, inclusive. Coloquei na minha lista de desejos, mas ele acabava nunca virando prioridade, apesar dessa minha amiga ter falado que o livro era muito bom. E aí quando foi setembro, outubro do ano passado, eu tava numa feira do livro, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, Primavera Literária é o nome, e eu dei de cara com esse livro na feira. Foi a primeira vez que eu vi ele ao vivo. Eu não sabia que ele era em capa dura. Confesso que na hora que eu olhei e vi que era em capa dura, pensei, esse livro deve estar carérrimo aqui, mas ele estava num preço ótimo, eu comprei. E foi assim que Uma Mulher Não É um Homem veio parar na minha estante. Quando virou o ano, eu de repente fiquei com muita vontade de ler. Então acabou que ele foi a minha terceira leitura do ano e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, logo pelo título a gente já consegue ter uma noção de que esse livro vai tratar do tema da desigualdade de gênero, que é bastante dolorido. A autora Etaf Rum, ela tem esse nome bastante diferente, ela é americana de origem palestina, e a obra dela aqui vai falar muito sobre a sociedade palestina em si, apesar de se passar em sua maior parte nos Estados Unidos. Eu acho que ela quis trazer essa contextualização ali, pelo menos, da vida dela, já que ela é americana, mas tem ascendência palestina, para falar de uma situação parecida aqui. E esse livro se passa em duas linhas do tempo. Uma delas começa na década de 1990, foi o trechinho que eu li aí no início do vídeo, em que a gente acompanha a Isra, que é uma moça de 17 anos, que está sendo negociada em casamento. Não tem como usar outro verbo, Ela está sendo negociada em casamento, a família dela está decidindo qual vai ser a família com quem ela vai se casar. Na verdade, casar uma mulher nessa sociedade é finalmente se livrar dessa mulher, Essa mulher, ela não é um homem, ela é um peso dentro de casa. A família tá bem ansiosa pra mandar ela pra longe, e vai mandar pra longe de fato, porque a Isra tá sendo prometida em casamento pra um jovem que mora nos Estados Unidos. Assim como a autora, ele tem ascendência palestina, mas ele nasceu nos Estados Unidos, os seus pais foram pra lá ainda jovens, e enfim, a Isra vai ser negociada em casamento com esse homem e ela se muda então para os Estados Unidos. Ela é atravessada, de maneira muito brutal na sua vida, porque ela sai do país dela, ela abre mão forçadamente de tudo que ela conhece, Aqui a Etaf retrata muito bem essa sociedade em que quando a mulher casa, ela vira uma propriedade da família do marido. A mãe e o pai do marido passam a ser mãe e pai dela, ela mal tem contato com a família de origem dela, e principalmente nesse caso, em que houve uma viagem continental na história. A outra linha do tempo se passa a partir de 2008, onde a gente acompanha a Deia, que é filha da Isra. E eu acho muito interessante a escolha da autora de tratar dessas duas histórias em paralelo, porque pelo cenário que a gente acompanha na vida da Deia, a gente meio que já sabe o que vai acontecer no futuro da Isra. Só que a gente lê a história da Isra pra entender o meio, pra entender como que as coisas chegaram nessa situação em que chegaram. Então, enquanto a gente acompanha a vida da Isra, ela casando tão novinha, vivendo essas adversidades de uma, não diria de uma nova cultura, porque ela não sai de casa praticamente nos Estados Unidos. Por um momento ela chega a acreditar que ela vai para esse outro continente, Muita gente fala dos Estados Unidos, da liberdade que as mulheres vivem lá, só que ela cai numa família absolutamente palestina, que vai viver os costumes que ela vivia no país dela. Ela não pode sair de casa, o marido é violento com ela, os pais dele estão cheios de expectativa tanto sobre ele quanto sobre ela, e aí ela começa nessa saga de engravidar, para que venha finalmente um herdeiro homem para a família. Acontece que na história da Deia, a gente sabe que ela é a filha mais velha e que ela tem mais 3 irmãs. Então a gente vive toda a angústia da Isra em cada gravidez,
E a gente sabe que vão nascer 4 meninas e uma menina não é um homem. Então a cada menina que nasce é uma decepção. Ela se sente culpada por se frustrar ao ver mais uma menina, porque ela quer amar essas filhas, mas parece que ela não tem direito a esse sentimento, porque ela tá pressionada, porque os pais do marido estão ali querendo jogar ela fora, falando o tempo inteiro que ela é imprestável, que ela não é capaz de fazer um homem, de dar um homem para aquela família. O marido vai ficando cada vez mais frustrado com essa pressão, cada vez mais violento. Essa mulher vai se enterrando cada vez mais. Ela e o marido, eles moram meio que no porão ali da casa dos pais, e dá uma sensação claustrofóbica muito grande acompanhar a vida dela presa dentro desse porão. E enquanto isso a gente vê a Deia em 2008. Outro ponto interessante da gente ter essas duas linhas paralelas da história é que a gente consegue ver muito bem o que mudou e o que não mudou nesses 18 anos, porque sim, muita coisa muda na sociedade e que a família, né, da Deia atualmente faz questão de tentar não mudar. Então os avós dela, eles estão ali querendo fazer de tudo para que essas netas vivam os costumes palestinos, para que elas não sejam corrompidas pelas mulheres nos Estados Unidos. Apesar delas irem à escola, eles muitas vezes se angustiam com isso, eles não sabem se eles estão fazendo certo, se ela deveria estar indo à escola, porque ali ela pode ser corrompida. E o que não muda é a desigualdade de gênero a que ela é submetida, porque aqui a Deia tem 15, 16 anos e ela tá chegando naquela idade que a mãe dela estava no início do livro, que é: os avós estão querendo casá-la a todo custo e ela quer estudar. E ela pede muito pra estudar, ela quer fazer uma faculdade antes de casar, e eles falam: claro que não. Se você se casar, você pede pro seu marido e ele pensa se ele te deixa estudar. Só que ela tá em contato com outra realidade, e por mais que os avós tentem impedir isso, de algum lugar o mundo fala, né? A voz do mundo, ela é muito difícil de ser silenciada, então ela vive essa dubiedade, né? E a gente vai acompanhando isso. É um livro dolorido, óbvio que é dolorido, é um livro que tem gatilhos de violência de gênero, de violência sexual, de violência física, violência psicológica, mas eu tenho a dizer que ele é um livro que ele não faz isso de forma apelativa. E eu digo isso com segurança, porque eu li recentemente um livro de uma escritora americana de ascendência indiana, que retrata uma sociedade de costumes bastante parecidos nesse sentido, né, das negociações do casamento, da desigualdade de gênero, que é O Brilho do Sol que Invadiu a Minha Casa, a Nossa Casa, algo assim. Tem vídeo aqui no canal. E eu fiquei profundamente irritada com aquele livro, porque era um nível de violência, um nível de apelação que, assim, fugia totalmente do limite do aceitável. Parecia que uma amiga minha definiu assim aquele livro, que era a fetichização do sofrimento. Esse daqui não. Uma mulher não é um homem, tem sofrimento, é óbvio que tem, né? A vida dessas mulheres que a Etaf retrata aqui não é nada fácil, mas é um sofrimento que você consegue colocar ali no limite do aceitável, não de viver, é óbvio. Ninguém gostaria que essas mulheres estivessem vivendo isso. É dolorido, é revoltante, mas acreditem, não é como O Brilho do Sol que Invadiu a Nossa Casa. O Brilho do Sol que Invadiu a Nossa Casa é completamente absurdo, ele sai de todos os limites. Esse aqui não, ele é um livro que ele retrata uma realidade muito difícil, muito dolorida, mas que eu vejo fazendo de maneira mais respeitosa e até um pouco polida, por que não, né, por assim dizer. Eu acho que a Etaf tem muito mais respeito e delicadeza a contar uma história que é dolorida e que é importante. E outro ponto que eu queria citar aqui, porque afinal de contas a gente tá num canal de literatura, né, é que os livros têm uma participação muito importante nessa obra, na vida da Isra e na vida da Deia. E eu acho bonita a forma com que ele se encaixa, e encaixa as duas com uma outra personagem que eu não vou citar aqui pra deixar esse gostinho aí pra vocês. E, enfim, então eu acho que é isso. Eu gostei de fazer essa leitura. Não é um livro perfeito, eu dei 3 estrelas pra ele, mas é um bom livro. Ele é o que eu esperava. Eu achei que a autora conduziu muito bem a história que ela quis trazer aqui. Tem ali uns Deus Ex Machinazinho, uma coisinha aqui, outra ali, mas eu lembrei muito esses dias da Dani Kopsch, que é uma escritora brasileira contemporânea, que eu entrevistei ela aqui pro canal. Ela escreveu um livro lindíssimo, que agora eu esqueci o nome, porque me fugiu, mas que é uma ficção que ela escreveu sobre aquele caso do Realengo, né, no Rio de Janeiro, aquele atentado numa escola que matou vários estudantes. Ela escreveu aquele livro e ela trouxe um outro final, e ao ser perguntada do porquê, ela disse que a ficção pode entregar mais do que a verdade, e às vezes as pessoas merecem mais do que a verdade. Então, tá tudo bem, né, se a autora quer trazer um outro tom, uma outra pegada em alguns momentos do livro, eu acho que ela tem o direito. Eu acho que as mulheres
desse livro tem o direito. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se já tinham ouvido falar e se ficaram interessados. Um beijo e até a próxima. Tchau!